Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na fé, da qual, através da fé, se agrada a Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem a fé. E a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. É só se vive o sobrenatural de Deus através da fé, crendo naquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, buscando a vida eterna, que é a nossa alegria, que é a nossa paz. Aqui sempre perseveramos dia após dia, segundo as batalhas, segundo o próprio Cristo nos disse, né? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E aquele que está segundo o direcionamento do seu espírito já é vencedor em Cristo. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E através do bom proceder, né, comprovamos, testificamos que Cristo vive em nós, do qual a Bíblia diz: demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito. Perseveramos sempre, né, na dependência, a humildade que vem a ser a dependência, assim como Cristo ungido, enviado através de Jesus, foi totalmente dependente. A Bíblia diz que o tempo que aqui ele fez habitação na terra, ele orava, ele intercedia, né? Ele se ausentava aos desertos, em vários ambientes, e estava sempre a orar, interceder por nós. A oração, né, que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Porque, como ele sempre nos ensina, tem que haver a vigilância para oferecer os sacrifícios de justiça, do qual ele diz: quantas vezes vos digo que obediência quero, sacrifício não. Se não houver a obediência, em primeiro lugar, não se tem as ofertas do sacrifício de justiça. Por isso é necessário perseverar sempre na justiça. E só se alcança a justiça através do exercício constante da fé, qual se alcança o discernimento e discernimos entre o bem e o mal, e perseveramos no entendimento do alto, do qual se desvia do mal, onde o entendimento de próprios olhos não se consegue. A Bíblia diz que quando Cristo, ungido de Jesus, o Filho do Homem, nos liberta do mundo, filhos bastardos que estávamos outrora segundo o mundo, segundo o primeiro homem, Adão, do qual entrou o pecado, e através do segundo Adão, que nos transforma como filhos adotivos, Jesus, Cristo, a graça superabundou, né, através do segundo Adão. Ele nos conquista, nos concede o poder e autoridade sobre os principados e potestades que outrora o homem havia perdido no jardim do Éden. E agora usamos desse poder e autoridade, que é a própria unção, que é a sabedoria, do qual ontem ele nos diz que é muito mais valioso do que as finas joias e qualquer coisa que o ser humano queira ambicionar. Não existe valor
nada que se compara a essa sabedoria. Não existe nada terreno que possa ser superior a essa sabedoria. É o nosso maior tesouro, do qual despedaça todo julgo, do qual é uma proteção, é um escudo, é um broquel, do qual é a nossa força que nos reveste dia após dia e nos renova. A Bíblia diz que ainda que o exterior estiver abatido, o interior é renovado dia após dia. Isso é a nossa maior riqueza, é a nossa vitória. Por isso que a Bíblia diz que, filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo. Vós venceis os falsos profetas, os anticristos. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade, o Espírito que é a verdade, né? Porque aquele que se opõe ao Espírito de Cristo, né, que é a verdade, ele é um mentiroso e ainda fica chamando Deus de mentiroso, porque Deus enviou o seu Filho amado, o unigênito, o primogênito da criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos a sua verdade, testificamos a seu respeito, do qual ele disse: a doutrina não é minha, a doutrina é do meu Pai. Porque não falo de mim mesmo, não busco honra e glórias de homens, se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou, o Pai o exaltou. Este é meu Filho amado, que me regozijo, e nos deu o direcionamento para andarmos em obediência a Ele, filhos da obediência. A partir do momento que Ele nos resgata do mundo e nos tira como escravos e filhos bastardos que outrora éramos, porque não depositávamos a confiança no único mediador entre Deus e homens, e agora depositamos totalmente a confiança nele, e chegamos através do seu Espírito, que o próprio Deus Altíssimo nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito, e chegamos a Deus com ousadia, porque Ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, intrepidez, e nós chegamos até Ele com ousadia, chegamos a Deus com confiança, porque conhecemos que as atitudes que estão sendo produzidas em nós são agradáveis diante as narinas de Deus, sobem como incenso, um aroma agradável. As orações dos santos que vão enchendo as taças, do qual ele nos ensina: perseverai na oração, lembrai-vos do juiz que não temia a Deus e a homens, e uma viúva importunava, e pela perseverança daquela viúva ele diz: bem sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim ela julgou. Quanto mais aqueles que perseveram e são chamados de filhos, por adoção através do irmão, e aquele que faz a vontade dele, além de um irmão, é um amigo na diversidade. Assim ele não fará, né? Embora alguns acham como tardio, mas ele é aquele que tudo opera, tudo executa. Ele nos ensina a ser longânimos, a ter mansidão, domínio próprio, né? Longanimidade. O tempo, como ele mesmo disse, não vos compete a saber daquilo que o Pai tem o controle, que é o tempo, aonde nem ele mesmo sabe daquele dia, nem os anjos, mas ele nos deu evidências, sinais, né, do que quando haveria de acontecer estas coisas, da qual nós estamos
vivenciando dia após dia, né? Haveria rumores de guerra, haveria nação contra nação, pestilências, né? A terra se racharia, tremores de terra, os vulcões, os maremotos, as ventanias, as inundações, chuvas de granizo, né? Do qual nós temos contemplado constantemente os grandes e poderosos sinais. O dia se torna em noite, e assim ele continua nos dando sinal, mudando os tempos e as estações, rebaixando a um e promovendo a outros, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes, né? E assim, quando nós perseveramos segundo o caminho, a verdade e a vida, do qual ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Assim, nós perseveramos no que ele está nos dizendo. Temos que ser um sacrifício de justiça. Só se consegue a justiça através da obediência, né? Assim se faz ofertas de justiça, da qual ele nos diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, e os que servem o rachão, maldoso, através das atitudes, porque as obras, a qualidade das obras são provadas pelo fogo. E o fogo, quando ele vem, o fogo consumidor, alguns são consumidos e outros, a sua obra prevalece, né? Aqueles que são, da qual ele fala sobre, semelhante àqueles que fazem um alicerce sobre a rocha, aqueles que estão através da justiça, é semelhante a um homem que cava bastante até encontrar a rocha e faz o seu alicerce, a sua casa sobre a rocha, e vem uma inundação e a sua casa fica firme. Já outro, este foi o prudente, já outro, o insensato, ele fez sobre a areia, né? E quando veio a inundação, grande foi a queda e a ruína, né? Jesus, o Filho do Homem, Cristo, ungido de Deus, né? E nele nós somos vencedores, porque ele já venceu através do príncipe de Deus, Israel, príncipe de Deus, que foi ungido no monte de Sião, da onde ele disse que ungiu o seu rei no monte de Sião, né? Aquele é onde os Salmos 2, no versículo 4, diz: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. A quem? Aqueles que se opõem. O Salmos 2 fala da rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a luz porque expõe as suas más obras. Justamente do que ele está nos falando, que as más obras são provadas pelo fogo, né? E pelo fogo persevera-se somente aqueles que estão forjados já pelo fogo, né? Assim como o crisol é para o ouro e para a prata, submetido a altas temperaturas, são-lhe retirados todas as impurezas, porque pela palavra que antes, pela lavar da água, por meio da palavra se santifica e purifica. Nos últimos tempos é através do fogo, né?
Só vai perseverar aqueles que estiverem segundo os atos de justiça, aqueles que não fazem parte do ministério da iniquidade. Porque ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Muitos que chegarão até ele estarão nus, e ele dirá: onde estão as suas vestes nupciais? O linho fino, né, as vestes dos santos. E muitos não terão resposta, assim como muitos os que argumentarem: Senhor, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz curas, libertações, anunciei o vosso evangelho. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. E ali, quando virem a Abraão e forem expulsos para o lago de fogo e enxofre, ali haverá choro e ranger de dentes. Já aqueles que semearam com lágrimas colherão com júbilo, porque ele enxugará toda lágrima, ali não haverá mais noite. Seu próprio esplendor é a luz daquela habitação celestial, onde o adoraremos constantemente, declarando que ele é santo, santo, santo tu és, aleluias, ou glórias a Deus. Ali não haverá mais choro, né? Ali haverá paz, ali os frutos daqueles que andaram em justiça. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ali é a colheita daqueles que perseveraram, segundo não negaram o seu nome, perseveraram no entendimento do alto, desviando do mal, aborrecendo o mal, né, e apegando ao bem, do qual nós temos que exortar mutuamente no dia que se chama hoje, para aqueles que estão desviados venham se alcançar os caminhos de volta, o primeiro amor, porque temos que orar pelos ímpios, pelos santos, temos que orar por todos, até mesmo por aqueles que nos fazem mal, os nossos adversários, porque que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, do qual ele sempre nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. No versículo 5 dos Salmos ainda 2, diz: então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O príncipe, o Israel, se tornou rei, do qual ele se omitiu a ser intitulado rei pelos homens. Eles diziam: tu és o rei judeu? E ele dizia: tu o dizes, né? Embora colocaram aquela plaquinha ali na sua cruz como rei dos judeus, eles assim o fizeram, mas quem o glorificou, quem ungiu, foi o rei do alto, né, celestial, aquele que disse: ungi o meu rei. Tu és, recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Aquele que tudo formou, né, através da própria palavra de Deus, a voz de Deus, herdou tudo, ele lhe concedeu tudo, seu poder, autoridade, tudo por sua possessão. Em Cristo somos co-herdeiros e em Deus herdeiros, né? Tudo foi-lhe concedido pela submissão do coração, por cumprir o propósito do qual ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele cumpriu todo o propósito, toda a vontade, a sua boca em nada tropeçou, né? O varão perfeito, o elo da perfeição, é um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel, sangue carmesim, até mesmo do que os bodes, do qual
ele é o elo da perfeição, e pela fé foi cumpridor. Cumpriu-se por nós, aonde todo aquele que crê nele também é cumpridor. Mas aquele que estiver segundo a lei, segundo doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar, porque se tropeça em vários pontos, entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Temor, que é o princípio da sabedoria, onde muitos que não temem, não têm a sabedoria do alto, que é mais valiosa do que qualquer joias, né? Os rubis, os ouro e a prata, nada se compara, seu valor é excelso. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam, no qual nós perseveramos, né? Confiamos nele, no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. Porque quando assim perseveramos, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta até mais do que nós pedimos e precisamos. Não temos solicitude com esta vida, vivemos dia após dia na confiança, segundo a sua própria palavra, é um escudo e broquel. A Bíblia nos fala, né, sobre os atletas. Os atletas submetem a exercícios o ano todo, né? Exercícios físicos, do qual, para competir, né, para disputar os seus troféus e medalhas, não são todos que ganham, né? E a Bíblia nos ensina, assim como eles têm os regulamentos nas provas que eles têm que se cumprir. Assim são semelhante o reino dos céus, aqueles que perseveram. Assim como eles fazem o exercício físico constantemente, nós temos que exercitar a fé constantemente, né, através das obras de justiça que andam juntas. Todos os dias temos que estar praticando as obras. Porque assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, está morto, assim é a fé se nós não praticarmos todos os dias as obras de justiça. E essas obras só podem ser produzidas através do Espírito de Cristo, porque é um dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossas obras, porque a vanglória é maligna. E assim nós dependemos do autor e consumador da nossa fé para produzir as obras de justiça em nós e perseverarmos com a fé. Porque assim como os atletas ganham suas medalhas e os seus troféus, que é algo perecível, nós daremos algo que é eterno, né? Algo que é a honra, a glória e a imortalidade, do qual ele não divide com homens, mas nos compartilha um coração contrito e arrependido. A coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida. Onde a Bíblia diz também que não são muitos, é um pequeno rebanho. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque muitos abandonam a prova, né, antes de concluí-las, porque vêm as seduções do mundo, o ladrão fica ao derredor procurando quem possa o tragar, e muitos são os que desistem da caminhada, da corrida, assim como os atletas perseveram, né, para ganhar os seus troféus e medalhas, assim como submetem a regulamento da prova. Assim é aqueles que seguem o reino dos céus. Se não persevera na obediência dos mandamentos, né, que os regulamentos, os estatutos,
que só é possível através daquele que os cumpriu com diligência, né? Somente aquele que cumpriu em tudo, a sua boca em nada tropeçou. Assim nós perseveramos dia após dia, o seguindo, porque ele disse: aquele que o seguir, aquele que, bem-aventurados, como ele disse a Tomé, porque me vistes, crestes. Bem-aventurado aqueles que não viram e creem, né? Aqueles que dão testemunho e creem, chegam até ele crendo, porque ele disse, porque temos que vigiar com a incredulidade, né? Porque não podemos ser permitidos ser influenciados, né, por aqueles que seguem os naturais, né? Aqueles que não vivem o sobrenatural, aqueles que vivem segundo o padrão deste mundo, aqueles que são ouvintes e não são praticantes. Jamais sejais influenciado por eles, porque nós seguimos não a homens, nós seguimos o Espírito, que é a verdade. O Espírito está pronto para toda boa obra. A carne é fraca, milita contra o Espírito contra a carne. Que ele cresça, né, em nós, e nós diminuímos, porque a única forma que ele cresça em nós é diminuir o eu, o orgulho, né? Isso tudo é maligno. As raízes venosas que brotam no coração, temos que fugir de tudo isso, porque embrutece o coração, se retira a visão, do qual ele sempre nos ensina: tendo olhos, mas não vê, tendo ouvidos, mas não ouve. Temos que ter os ouvidos abertos. Ouça, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Tendo nariz, né? Muitas vezes os que confiam em seus ídolos não têm o Espírito, não têm o fôlego de vida. E aqueles que tornam um próprio ídolo têm só o pneuma, o fôlego de vida, mas não tem o Espírito, que é a verdade, do qual nós temos, que o mundo não pode ouvir nem compreendê-lo. Ele comunica ao nosso pneuma, fôlego de vida, e assim nos conduz. Ele é aquele que coloca a palavra em nossa boca, ele é aquele que nos capacita e nos ensina dia após dia. Primeiramente, a alcançarmos a salvação e a vida eterna através da obediência, e depois através do ministério que ele nos concede de graça, da qual nós ofertamos de graça para aqueles que estão nas trevas, para sermos guias de cegos, para resplandecer a luz sobre as suas vidas, e a partir de que tenham um encontro com a luz, eles passam a anunciar essa verdade. Assim é a multiplicação de pães, né? Multiplicando aqueles que anunciam a verdade, do qual ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em mais um dia é nesta perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.